Bom dia, galera! Bem-vindos ao canal, sou a Carol. E aí, galera, bom dia, eu sou o Felipe. A gente tá agora fazendo uma road trip com uma vanzinha, nosso cachorro Peri. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer, porque a gente alugou um carro aqui. Parece que não, mas isso aqui é uma camper van. Então a gente vai morar aqui dentro nos próximos dias. Aí as próximas semanas vocês vão acompanhar a gente nesse vídeo, nesses vídeos, na verdade. A gente vai levar vocês numa viagem da Suíça até a Itália, em que a gente vai passar pelos Alpes suíços, a gente vai passar em lagos bem bonitos na Itália. E a primeira parte legal que a gente vai trazer pra vocês é os Alpes suíços. Aqui tem uma palhinha deles já, no nosso lado esquerdo aqui. Que os frentistas somos nós. Ó quem tá aqui. Estou bonitinho preso no cinto de segurança, galera. Passeando. Tudo em alemão, socorro. Ah não, na verdade tem em outras línguas aqui também. Escolhe a língua, aí coloca o cartão, a gente já fez. Colocamos aqui a aproximação, botamos a senha. E aí manda escolher a bomba, a gente escolheu a bomba 1 e lá tá o Felipe agora abastecendo. Dá um oi aí, Felipe. Ô fofoqueiro. Você fica aqui no meio espiando, né? Ó, pra quem acha que Suíça não tem trânsito, que é uma coisa do Brasil, estamos aqui presos no trânsito, né, Felipe? E aí o problema é que já é de tarde e anoitece 6h30. Eu ainda queria mostrar o passo pra vocês, que é a estrada na montanha, porque é pra lá que nós estamos indo, no meio daqueles morrão bonito. Aí o lugar onde a gente está agora, ele é cheio de resort de esqui. Também fica onde a gente fez nosso primeiro vídeo do canal, cidadezinha de Bad Ragaz, o Monte Pisol também que tem nos Alpes. A gente tá passando por toda essa região, pertinho de Liechtenstein, pertinho da Áustria. A gente saiu hoje, então, meio tarde de Zurique, da região ali de Zurique, que a nossa intenção era ir dormir num Alpe que tem aqui mais pra frente, que a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá agora no meio do caminho, estamos bem atrasados, mas a gente vai mostrar pra vocês o máximo que der enquanto tiver luz do sol. Mas de qualquer forma, se não der hoje, dá amanhã. Bora com a gente continuar conhecendo esse lugar. Tá entediado, Felipe? Então, a ideia para hoje é fazer o Junger Pass, que ele é um passo nos Alpes, que quer dizer que é uma estrada que ela é por cima dos Alpes, em vez de pegar um túnel, né? E ele fica no Cantão. Cantão é o nome que dão para os estados aqui na Suíça. É um cantão de Grisões. E fica
fica bem no final da Suíça, já próximo à Itália, que é o nosso destino de amanhã. Nossa, olha só como tá bonito esse sol. A gente talvez consiga chegar bem lá no topo do Julier Pass, bem na hora do sol se pôr. Se a gente conseguir, a gente vai mostrar umas imagens pra vocês, acho que vai ser bem legal. Tá muito bonito, nossa. Alguns centímetros depois... Talvez não dê tempo de chegar no Julier Pass a tempo. Acabou de chegar no trânsito, gente. Vamos lá, todo mundo cruzando os dedinhos, ó. Já deixa o like da sorte. Ajuda a gente a conseguir chegar lá na hora certa, galera. Vamos lá, vai dar certo. Os meus já estão cruzados. Peri, cadê o dedo cruzado? Ele cruza as patinhas. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Começamos! Começamos o Julier Pass. Tu deu um grito que eu levei um susto e o Peri também olhou pra ti, tipo... Eu dei uma latidinha, não sei se pegou no vídeo. Esse Julier Pass, ele pode começar ou pela antiga cidade, na verdade, de Tiefencastel, mas o oficial ele começa em Bivio, certo, Carol? Isso. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I Tá tudo branquinho. Que legal. Vai dar pra brincar com o Peri na neve. Preparado? no limit to what we can do. A gente tá aqui agora no lado do Lago Marmoreira, que o nome dele vem por causa da cidade marmoreira, da antiga cidade marmoreira, mas tem uma história interessante por trás desse lago, que na verdade é uma represa. Essa represa é de uma usina hidrelétrica. O lago então foi represado em 1954 para gerar energia elétrica aqui para a região, e com isso afundou a cidadezinha de Marmoreira. A gente sabe essa realidade que também acontece bastante no Brasil, né? E aí nas épocas de seca, a gente viu hoje o lago bem vazio, mas quando fica mais seco ainda, dá pra ver tipo as ruínas ali da cidade submersa. Toda uma história, toda uma vida aconteceu por ali e hoje tá tudo embaixo d'água, né? É estranho, né? É estranho parar e pensar isso. É estranho. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bivio, ele fica 1.769 metros acima do mar. A gente tá bem alto aqui nos Alpes. Mas a gente vai subir mais. E eu falei que é a antiga cidade de Tiefencastel, e também Bivio é uma antiga cidade, porque na verdade eles chamam de comuna, não é cidade, é comuna. E essas duas comunas, elas não existem mais, elas se uniram com uma outra maior, que eu não lembro mais o nome, mas elas não são mais, tipo, as comunas oficiais, elas fazem parte de outras. Mas se vocês botam no Google Maps lá, Bivio ou Tiefencastel, eles aparecem certinho, então... Falando em antigo, inclusive a cidade em si de Bivio, ela é bem antiga. Ela foi usada lá pelos povos romanos, na época do Império Romano, no caso. E inclusive até hoje dá pra ver marcas de carroça que eles deixaram na época que eles atravessavam aqui. E essa cidade de Bivio, ela... Como a gente já falou naquele vídeo que a gente deu um rolê lá por Lugano, que é ao sul dos Alpes suíços, o vídeo tá aqui no card para vocês verem depois. A Suíça tem uma parte dela que fala italiano, e essa parte, quase 100% dela, fica ao sul dos Alpes, e lá eles falam italiano, que é na divisa com a Itália, né? Tem essa influência do país da Itália. E como para tudo existem exceções, né? Bivio, ela é uma cidade que ela fica ao norte dos Alpes, e ela também fala italiano, e ela é a única cidade ao norte dos Alpes que fala assim. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.
Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Força! Sometimes we're crashing down. We get up and start from the ground. And I really wanna know, if I never figure out where the road goes. Rolou na neve já? Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. A gente tá aqui então no alto do Yuller Pass. Deu tempo, galera. Deu tempo de Lindo, ver. né? Lindo demais, nossa. Aqui em cima tem 2.200 metros mais ou menos de altitude, acima do nível do mar. E a gente tem mais um bom trecho pra chegar à próxima cidade, que é Silva Plana, que é onde acaba o passo. Mas lá vai estar de noite, então por isso que a gente já tá falando. Na verdade já tá de noite, né? Por isso que a gente já tá falando com vocês agora, tentando pegar um restinho de luz. O Yuller Pass, ele já existe desde a época do Império Romano. Eles usavam isso aqui como uma rota e inclusive tem umas ruínas aqui em cima, a gente não consegue ver porque tá tudo coberto de neve, né? Mas da época do Império Romano, que era tipo um posto de controle, algum posto estratégico deles que tinha aqui. E aqui em cima também do Yuller Pass tem um riozinho que ele vai desaguar lá no Rio Danúbio. A gente mostrou ele pra vocês na cidade de Budapeste e também na cidade de Bratislava. E agora a gente tá continuando a rota do Yuller Pass, a gente vai terminar ele, tá quase acabando já, na cidade de Silva Plana. E ela fica a 1.815 metros de altura. Apesar da pouca diferença de altura, isso influencia bastante na quantidade de neve. Aqui em cima tem muita. Tem muita, né? Caramba. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. Eu acho que o lugar que a gente viu pra passar a noite não vai dar certo. O Felipe tá indo lá olhar. É um estacionamento na frente de um hotel, que daí a gente pagaria 10 francos pro hotel e a gente poderia ficar no estacionamento. Mas ele tá um morro assim de neve, parece um gelo liso. A gente acha que o carro não vai subir. O Felipe foi lá olhar e eu vou tentar mostrar pra vocês, mas tá bem escuro. E aí? Ali não dá, não. Não sobe? Tá, não. Tá bem nevudo ali. Eu vou mais pra ali, tentar encostar e a gente vai no hotel falar com eles. Tá. A gente tá cansado. Deu tudo certo. A gente tava preocupado porque o estacionamento na frente do hotel, do outro lado da rua, tava fechado. E é o que a gente viu na internet que dava pra pegar. Só que deixaram a gente deixar no próprio estacionamento do hotel e pagar os 10 francos e ficar por aqui. É isso aí, valeu galera do hotel. Cara, vocês são muito legais. E ainda trouxeram a aguinha pro Peri, olha só. Eles são muito queridos, né, Peri? Mas é que o Peri tá fazendo serviços pra eles, ele já lavou o chão. Já lavou o chão. Saúde. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Eu peguei um crust, que é a comida típica dos Alpes. E eu peguei uma polenta aqui que é tipo, não sei o nome, mas a gente vai botar, eu vou botar o nome aqui certinho, mas tá com uma cara muito boa, gente. Já misturou a cultura do Alpe com a cultura italiana, né? Exato. Já tá chegando mais na Itália, Aham, exatamente. que vai tá bom. Aham. 2 horas depois. Tá, então o overview da bagunça real aqui, ó.
Aqui tá os nossos travesseiros, a cama tá aqui, a Carol está aqui. Aqui tá a nossa bagunça que a gente teve que enfiar aqui, um monte de pano, coisa que a gente trouxe. Ali tá nossas escovas de dente, o drone tá aqui. Aqui tá o banco, o carro, o banco do carro aqui na frente. E aqui tá o nosso banheiro. E aqui, ó, já foi, né, Caco? Ei. Ô, Peri. Ah, tá, achei que já tava dormindo. Seu sem vergonha. A gente trouxe a caminha dele aqui, ele tá deitadinho, bonitinho. E é isso, gente. Acho que é isso. Peri com 1000 preocupações na vida. Ah, muito preocupado, né? Ai, galera. Conclusões de final de dia. Esse dia foi caótico. A gente não tava preparado pra vir pra cá. Mas chegamos aqui e deu tudo certo, né? A gente ficou bem preocupado aqui com a questão do estacionamento. Acho que a gente nem explicou direito pra vocês, porque a gente tava nervoso. Mas é porque é ilegal dormir na rua na Suíça. Seja numa barraca, seja num carro. A não ser que seja em alguns locais bem específicos, sabe? Que liberam. A maioria dos lugares não deixa. Uhum. Daí a gente viu que tinha um hotel aqui que pagando 10 francos eles aceitavam tu dormir aqui no estacionamento deles. Daí a gente veio aqui meio apreensivo, mas fomos lá, falamos com eles e foi bem legal. Daí a gente teve esse jantar que a gente mostrou pra vocês. Tava bem gostoso, né? A comida tava... Muito Nossa, boa. tava muito boa. Aqui o quarto tá um caos, o carro no geral tá um caos. Porque a gente não conseguiu se preparar muito bem, mas a gente vai melhorar ele um pouco. Quando a gente tiver um pouco mais de tempo, com mais calma, a gente vai organizar ele melhor. Acho que vai ficar mais prático. Em cima da gente tem uma outra cama, então quem sabe a gente vai se mudar pro teto. É uma forma de ganhar espaço. Né? Daí a gente consegue botar esse banco de volta pro lugar dele. Enfim, é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vai ficar muito mais legal a partir de agora, que vai ter muita coisa muito massa pra mostrar pra vocês. Hoje foi só o começo dessa aventura. A gente Exato. ainda tá se ambientando e vai ficar ótimo. Exatamente. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever e compartilhar com a galera tudo, porque eu acho que esse rolê vai valer a pena. Tchau, tchau.